Tipo, o Brasil tem um problema fiscal. O Brasil tem mesmo problema fiscal? Essa é a pergunta que a gente se faz. Na nossa opinião, não. O arcabouço do teto dos gastos não, esse arcabouço que... Arcabouço fiscal. Arcabouço O fiscal. arcabouço fiscal, ele é bom o suficiente para o Brasil ter uma convergência da dívida. O que precisa é ter um juros real mais baixo. E aí você tem aqueles fatores permanentes e você tem lá o impulso fiscal contrabalanceando. Mas, na nossa opinião, o novo arcabouço fiscal, ele é bom o suficiente para restringir o crescimento desse impulso fiscal. Então, esse impulso fiscal ele vai ser ou igual ou menor, dependendo, óbvio, do que for o resultado em relação à meta. Tá? E, inclusive, tem um estudo muito interessante, que depois eu vou abordar rapidinho, que o FMI também fez, porque é uma coisa contemporânea, que é como reduzir a dívida, que isso é um problema que os países desenvolvidos estão enfrentando também. E reduzir a dívida não é você fazer um choque fiscal, que nem era, por exemplo, o teto dos gastos anterior. Isso é, na verdade, só 50% das tentativas de reduzir a dívida terminam reduzindo a dívida quando você tem um choque fiscal muito forte. Metade das outras vezes não reduz a dívida PIB, porque você tem uma contração do PIB de mesma magnitude ou maior. Então é uma combinação dos dois que a gente acha que é atendido pelo arcabouço fiscal atual. Ele permite com que você tenha uma consolidação fiscal de médio e longo prazo sem ferrar o crescimento. E é isso que precisa ser, de fato, segundo os estudos. Não é o que a gente está falando, não. Entendeu? É aquela coisa, não subestime as pessoas que estão lá só porque elas não têm a mesma orientação ideológica que você. As pessoas estudam, as pessoas leem. Tem gente muito boa lá. E aqui só um primeiro ponto, assim. A trajetória da dívida no Brasil, ela sempre foi superestimada. Então, se você olhar lá o que se esperava de trajetória da dívida PIB em janeiro 21, em janeiro 23, são essas curvas. E no final do dia ela veio muito menor do que isso. Por uma razão ou por outra, seja porque teve o choque das commodities, seja porque teve um aumento de produtividade, seja, o que quer que seja, aumento de produtividade não, mas foi o choque das commodities que aumentou a arrecadação, foi a inflação que também se traduz nisso, né, no aumento da arrecadação. Mas de todo jeito você tem sempre uma trajetória da dívida realizada melhor do que a esperada. É isso que é importante. Tá? E aí, o que eu falei, o arcabouço fiscal hoje que tem, ele é bom o suficiente para você conseguir reduzir a dívida sem destruir o PIB, que é o cenário no qual a redução da dívida ela tem mais sucesso, segundo os estudos do FMI. Tá? E aí, esse é o ponto que eu acho, esse é o gráfico que eu acho mais importante, porque muda um pouco o foco da discussão, né? Se o problema é realmente o déficit primário, ou se o problema é essa taxa de juro real neutra que a gente trabalha, supostamente, não sei porquê, tá? E se você olhar, então, aqui a gente tem 3 curvas, né? A primeira curva verde é a projeção da dívida PIB segundo o Focus. O que o Focus tem? O Focus tem um juro real de longo prazo de 5%, com o PIB de longo prazo crescendo 2%. Não tem convergência da dívida no cenário do Focus. Olha que interessante. É explosiva a dívida. Mas o que acontece se você continuar com esse crescimento anêmico de 2%, mas reduzir o teu juro real em 1%, de 4,9% para 3%, que era o juro real do Focus pré-pandemia? A dívida já converge. Olha só. Ela já para ali em 82%. Agora, seria crível também imaginar que a gente poderia ter um crescimento do PIB um pouco mais forte para um juro real um pouco mais baixo. Aí é a linha azul. A dívida é absolutamente convergente. A dívida rapidinha está resolvida. Não tem... Então o Brasil tem problema fiscal? Eu acho que não. Assim, não. O Brasil tem problema de ansiedade, o Brasil tem problema de político, mas não tem problema fiscal. Entendeu? As coisas estão bem... Mas o que justificaria no caso, essa última linha azul, né? Que ela curvou para baixo? É aquilo que a gente vinha falando antes, as razões pelas quais a Selic deve cair e levar esse juro real neutro para baixo. Entendeu? E aí, engraçado, que é o então, mas a queda vai mais pela queda do juro real, né? Que é a Selic cai junto, mas é a queda do juro real, não do juro real. Não provavelmente a Selic. Exatamente, do juro real. Tá. Né? E aí é interessante que aquele gráfico que o próprio Banco Central postou, em cima dessa discussão, é o último slide, tá? De quanto que é esse juro real, tá? No Brasil hoje. Engraçado que você vê ali, ele postou vários países comparáveis, né? Pré e pós-Covid. E eu gostaria muito de entender por que o Brasil é tão pior que os outros assim, né? Uma vez que o do Peru ficou estável, da Colômbia aumentou de 1,2 para 2, do Chile caiu de 1 para 0,8, México estável, Índia de 1,7 para 9 e por nosso Banco Central saiu de 3 para 4,5, o do Brasil, se tornando aí disparado a taxa de juro real neutra mais alta desses comparáveis, né?
E é isso, de novo, é isso aqui que destrói a sustentabilidade da dívida, tudo mais constante, né? E aí eu acho engraçado que eu fui de novo para a academia e me perguntei, tá, quais são então os componentes enfim, os componentes que compõem a taxa de juros real, os componentes da taxa de juros real de longo prazo no Brasil. E aí encontrei um estudo super interessante aqui do IPEA, recente, do Alex Maca, no qual ele tenta estimar aí a taxa de juros real neutra no Brasil. E a conclusão dele é que nesse momento, esse é um estudo de de março de 2023, a conclusão dele é que nesse momento o intervalo de confiança desse juro real é tão alto que ele não serve para nada. Então esse 4,5, ele é absolutamente irrelevante nesse contexto, entendeu? Não sou eu que estou falando, é o cara da academia que a margem de erro é tão grande que não dá para saber. Não dá para saber se é 4,5, se é 3, se é 2, se é 5,5. Entendeu? Então, assim, no final do dia, o mercado fica nessa discussão louca em cima de fundamentos muito frágeis, né? Fundamentos que não existem. E por todo o arcabouço, por todo o conjunto da obra, a gente tem bastante convicção de que, na verdade, o Brasil não é essa porcaria que o mercado acha que o juro real de longo prazo precifica, que a curva mostra. Pelo contrário, o Brasil teve passos muito importantes nos últimos anos, né? Que foram principalmente o conjunto de reformas pelo qual passou. E aí você tem reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora a gente vai fazer a reforma tributária, a independência do Banco Central, que fortalece as instituições, que diminuem, vamos dizer, a quantidade de maluquices que podem acontecer. E isso tudo vai fazendo com que, no longo prazo, o país vai se convergindo mais para o resto do mundo, no sentido de ter juros reais mais baixos. Então, é por isso que, quando você junta as duas coisas, né, a gente tem instituições que são fortes, a gente tem um bom arcabouço macroeconômico, aí também tem que dizer, pelo fato de a gente ser exportador, pelo fato de a gente ter reserva, a gente tem uma bruta defesa que muitos países não têm. Então, por exemplo, o real deprecia, a arrecadação já melhora. Então, já começa a melhorar o problema fiscal. Aí o real também deprecia, as reservas já começam a diminuir a dívida bruta, né? Então, o arcabouço do Brasil é sólido, é bom. A gente fez várias reformas e está continuando essas reformas, o que é importante frisar. Reforma administrativa no governo de esquerda é uma coisa inesperada, né? Vamos ver se vai acontecer. Mas até nisso está se falando. E a gente tem juros altos. E aí eu nem trouxe aqui o gráfico do PI da Bolsa, porque não tem nem graça mostrar. Todo mundo já mostrou tanto que a Bolsa está no menor PI dos últimos 30 anos, sei lá, tudo terra arrasada, que é chovendo molhado. A Bolsa está muito barata, tudo muito barato, para qualquer lugar que você olhe, para o setor de utility, para o setor de commodities, para o setor do mercado interno, por essa composição, que é uma composição temporária. Então, eu vim aqui vender esse otimismo e falar que é uma bruta de uma oportunidade. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.